Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia aí no livro de João, capítulo 11, onde nós lemos no princípio. Pedir aos irmãos que permaneçam com as suas Bíblias aí abertas no capítulo 11 para nós meditarmos nesse episódio. João, capítulo de número 11, fala da ressurreição de Lázaro. Ressurreição de Lázaro. E eu tenho certeza que a maioria dos irmãos já ouviu falar ou já leu alguma coisa a respeito de Lázaro. Lázaro, ele fazia parte de uma família que consistia de 3 irmãos. Era Marta, que provavelmente era a irmã mais velha. Tinha Maria, que foi aquela que ungiu os pés de Jesus com aquele perfume caro. E tinha então Lázaro. E essa família era uma família normal de Israel. E eles se tornaram parceiros de Jesus no ministério de Jesus. Eles receberam Jesus na sua casa, eles auxiliaram Jesus, eles hospedavam Jesus e os discípulos quando era necessário. Eles ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. E aquela família se tornou amiga. Jesus passava com muita frequência na casa de Marta, Maria e Lázaro. Se você der uma olhada no mapa, vai perceber que a aldeia de Betânia, que era o local da residência dessa família, ficava muito próximo de Jerusalém, somente 3 quilômetros. Então, as pessoas que viajavam da Jerusalém antiga costumavam atravessar o Monte das Oliveiras e do outro lado já descia no caminho para Betânia. Então, era bem próximo. E esse relato do que nós estamos hoje tratando, João capítulo 11. Aí, se você não estava aqui na hora da leitura, dê uma rápida revisada aí na leitura para você entender a história, se você nunca ouviu, nunca viu, nunca leu essa história. Mas o fato é que chegou um dia que Jesus estava em uma de suas viagens e alguém vai até ele, a mando de Marta e Maria, para lhe informar que Lázaro estava doente, que Lázaro estava em uma situação de enfermidade. Eu entendo pelo texto e pela gravidade, pelo ato daquela família em enviar um mensageiro, que a doença de Lázaro parecia ser algo grave aos olhos deles. Porque uma doença cotidiana talvez não lhes motivasse a enviar alguém atrás de Jesus somente para lhe informar que Lázaro estava doente. Mas eu acho que o problema que acometeu Lázaro foi, de certa forma, grave, que chamou a atenção e assustou aquelas irmãs, a ponto delas enviarem alguém para avisar Jesus: vem depressa, que Lázaro está doente. E diz a palavra de Deus que Jesus estava em um lugar e lá onde ele estava, ele ainda demorou mais 2 dias. Se você ler o texto aqui, quando no capítulo 11, versículo 4, Jesus recebe aquela notícia e ainda permanece ali mais 2 dias. No versículo 4, ele chega a dizer para os seus discípulos que aquela doença que aquele homem tinha não é para a morte, mas para que se manifestasse a glória de Deus. E depois embaixo, no versículo 6, nós vemos que depois daquela notícia ele demorou ali e só depois ele desce para a região de Betânia. Então, o que acontece, irmãos, é que ele, Lázaro,
doente como estava, acabou morrendo nesse intervalo de tempo entre a notícia ter chegado a Jesus e o momento em que Jesus chega na casa. E aquela situação de desespero, aquela situação de angústia tinha chegado na casa daquela família tão ligada a Jesus. Eu quero dizer a você, irmão e irmã, que nós, embora sejamos servos de Deus, não estamos isentos de vivermos dificuldades e lutas, mas nem por isso nós devemos desanimar na fé, nós devemos retroceder, nem por isso devemos estar como aquele corredor que desiste da corrida, ou como alguém que decide voltar com medo de seguir em frente. O contrário é o que nós devemos fazer. Quanto maior a luta e maior a dificuldade, mais nós devemos buscar socorro no Senhor Jesus, porque é nele que está o nosso livramento e a nossa vitória. Ao invés de temermos, de nos acovardarmos, de fugirmos ou voltarmos, devemos levantar e com ousadia buscar mais o Senhor, que na hora certa Ele vai mandar livramento. E acontece que Jesus então vai para Betânia. Quando ele chega lá, ele não entra na aldeia, mas alguém avisa Marta que ele está lá. E acontece nesse momento um dos diálogos mais importantes dentro do contexto deste milagre. Se os irmãos quiserem acompanhar aí, vão ver que alguns detalhes Jesus conta para Marta quando ele chega. E ela diz assim, quando encontra Jesus no versículo 21, a primeira coisa que ela diz a ele, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus começa a revelar a ela uma grande verdade espiritual. Quando ele diz aqui no versículo 23, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir ou há de ressuscitar. Veja a resposta de Marta. Senhor, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ela então disse, quando ele perguntou, tu crê nisso? Eu achei estranha a resposta dela, mas ela não respondeu a pergunta do que ele disse. Tu crê que ele ressuscitará? Não, ela disse só, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E aí você conhece o restante do milagre. Depois disso, Maria vem. Note quando Maria chega, que ela não estava junto com Marta. Mas quando Maria chega, aonde Jesus estava, a primeira coisa que Maria faz é se jogar aos pés de Jesus e falar a mesma coisa que Marta falou. Perceba no versículo 33, versículo 32, quando ela diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Parece assim que elas tinham combinado, mas não foi uma coincidência. Havia ali um entendimento muito humano de quem era Jesus. Apesar daquelas mulheres terem convivido com Jesus há algum tempo, terem ouvido a palavra, mas havia algo ainda que não estava claro para elas, como às vezes não está claro para nós. E ali você vê Marta com a mesma indagação, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Depois vem Maria, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ocorre que Jesus, ao vê-la chorando, ao vê-la com aquele desânimo todo, ele se entristeceu porque viu a tristeza nela. E aí, o versículo mais curto da Bíblia, não tem um versículo mais curto do que esse, que é quando diz, Jesus chorou.
E ele, depois que viu e que chorou, as pessoas que estavam ali chegaram a dizer da mesma forma, versículo 36, os judeus disseram, vede quanto amava. E alguns observaram no 37, não podia ele também, que abriu os olhos ao cego, fazer com que esse não morresse? Perceba a preocupação de todo aquele povo. Marta, Senhor, se tu não tivesse aqui, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Maria, Senhor, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. O povo, mas se ele tivesse aqui, não poderia ter impedido que ele morresse. Havia sim uma preocupação. O foco daqueles homens era em que Jesus estivesse e não deixasse morrer. Percebam isso, como acontece. E aí os irmãos vão vendo que a história se desenrola. E aí Jesus vai até o túmulo e ele ali diz assim, agora tirem a pedra. E aí Marta, naquela sua concepção, ela se volta para Jesus novamente e diz, Senhor, já tem 4 dias, já está cheirando mal. E aí Jesus diz, não, mas pode tirar a pedra. Eu já não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aí então tiraram a pedra, foi quando Jesus disse para aquele homem, Lázaro, vem para fora. E o morto de 4 dias saiu do túmulo, todo atado, vivo, completamente. Desataram ele e aquilo foi um milagre que reverberou em toda aquela região. Vinham pessoas de Jerusalém com frequência olhar quem fora aquele que havia ressuscitado. Mas tendo resumido o que aconteceu, eu quero mostrar para os irmãos algumas coisas interessantes nesse texto. A primeira delas é a doutrina que havia entre os judeus naquela época, que era a doutrina da ressurreição dos mortos. E eu quero dizer aos irmãos que isto é algo que até hoje se torna um pouco encoberto para muita gente. Há pessoas religiosas, conhecedoras da Bíblia, que não creem na ressurreição e no juízo vindouro. Mas se você ver e perceber, o que havia entre os judeus já era um conhecimento prévio, embora limitado, do juízo final e da ressurreição dos mortos. E desde o livro de Daniel, do profeta Daniel, quando o anjo traz a ele a revelação do que haveria de acontecer nos tempos do fim, quem já teve a curiosidade de ler o livro de Daniel vai perceber que no final do seu livro há uma revelação semelhante à do Apocalipse. E ele ali explana sobre algumas coisas. E quando o anjo lhe fala, no capítulo 12, no versículo 2 de Daniel, o anjo diz para ele claramente, da seguinte forma, muitos dos que dormem no pó da terra vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então já havia entre os judeus o conhecimento de que haveria uma ressurreição para juízo. Em outros textos do Antigo Testamento já havia referências à ressurreição dos mortos, ao juízo final, ao momento da prestação de contas. E aí você encontra, por exemplo, em Isaías 26, 19, uma clara referência de que muitos mortos viverão e ressuscitarão. Já havia. Aí Jesus aparece com uma mensagem dizendo àquelas mulheres, eu sou a ressurreição e a vida. Não tema, teu irmão vai ressuscitar. Na cabeça de Marta, Jesus estava falando daquilo que ela já conhecia, daquilo que já era do normal do judeu. Ou seja, para Marta, o que Jesus estava falando era uma perspectiva ainda por vir, algo que excedia o entendimento dela, porque ela conhecia apenas da teoria, já que até hoje nós estamos aguardando a volta de Jesus,
a vinda dele para buscar a igreja e, posteriormente, a instalação do juízo final. E Deus vai nos dar graça e nos permitir, em algum momento, tratar desse assunto no estudo com os irmãos. Mas o fato é que Marta, ela tinha um entendimento daquilo que iria vir. Para Marta, para Maria, para os judeus, tudo que Jesus podia fazer estava limitado à vida. Percebam na palavra como aquelas pessoas tinham uma fé sem entendimento naquilo que Jesus poderia fazer e naquilo que ele era. E é isso que muitas vezes falta em muitas pessoas religiosas que estão nas igrejas. Não conhecem quem é Jesus, não conhecem o seu poder, não conhecem o grau da obra que ele fez por nós na cruz. Percebam que até os seus discípulos tinham uma fé limitada, tanto que, se os irmãos observarem, quando Jesus recebe a notícia, que ele, no versículo, ainda no início, versículo 4, 5 e 6, Jesus disse aos discípulos, logo no começo, quando ele fala sobre a lei, Jesus diz a eles assim, eu me alegro, porque eu não estava lá, para que vocês também possam crer. Veja o que ele diz, que ele se alegrava de que ele não estivesse lá com os discípulos, na hora que Lázaro estava ainda vivo. Porque os discípulos, eles ainda não criam. Por isso Jesus se alegrou, porque poderia ter uma oportunidade para mostrar àqueles homens quem de fato ele era e o seu grande poder. Por que isso? Se você olhar o Novo Testamento, você vê que tem 3 momentos em que Jesus ressuscita um morto. São 3 ocasiões que Jesus ressuscita o morto. E os discípulos estavam em todas. Em uma delas, Jesus ressuscita a filha de Jairo. E aquela ocasião ocorre dentro do quarto. Ela estava ainda na cama. Ela tinha acabado de falecer. Só quem testemunhou a ressurreição foram os pais daquela menina e 3 discípulos de Jesus. Na segunda ressurreição, o morto já não estava mais no quarto, já estava a caminho do cemitério. Foi o filho da viúva de Naim. Os irmãos estão lembrados do filho da viúva de Naim? Que Jesus encontra o cortejo indo em direção ao cemitério que ficava na frente da cidade. E aí Jesus encontra aquele cortejo e ele já não estava mais em casa, já haviam colocado ele no esquife, no caixão, estavam transportando. Jesus intercepta aquele cortejo e ressuscita o menino. Então os discípulos presenciaram a ressurreição da filha de Jairo na cama. A ressurreição do filho da viúva ainda a caminho, mas Lázaro era diferente. Lázaro já havia morrido há 4 dias. E havia uma teoria entre os judeus que até 3 dias do morto, eles deveriam estar observando se a pessoa de fato estava morta e não ressuscitava, se não era alguma doença que simulava a morte. Então, no caso de Lázaro era diferente, porque havia ali um momento de completa indisponibilidade do ponto de vista humano, já não havia mais jeito, já estava declarada a morte, o sepultamento, e ele já estava em decomposição. Então, de todas as formas possíveis, não havia mais jeito para Lázaro. Note que na cabeça dos discípulos não era como ressuscitar a filha de Jairo na cama. Não era como ressuscitar o filho da viúva no caminho. Ali havia um homem morto há 4 dias em putrefação. Todos entendiam a irreversibilidade da condição de Lázaro. Não havia
se alguém quisesse em algum momento ponderar a ressurreição da filha de Jairo, com base na tradição, poderia fazê-lo. Quem quisesse fazer isso com o filho da viúva, poderia fazê-lo. Mas com Lázaro era impossível. Não havia mais nenhum recurso humano, visível, ponderável, que pudesse ser utilizado para reverter a situação de Lázaro. Por isso Jesus disse: eu me alegro por vocês não estarem lá, para vocês crerem, entenderem quem sou eu. Quem sou eu? E nós, irmãos, temos uma ideia, muitas vezes, limitada do poder de Jesus. Nós somos muito imediatistas, como foram aqueles homens. Note nas 3 ocasiões que a preocupação e a fé daquelas pessoas só iam no poder de Jesus até onde dava a razão humana. Mas a verdadeira fé, ela extrapola a razão. Ela vai além da razão. Ela vai além daquilo que é plausível às tradições, aos costumes ou aos poderes humanos. Você vê Jacó, quando foi retirar o seu salário do seu tio Labão, como ele se deparou com a situação improvável. Labão disse assim: o teu salário vai ser todo animal malhado e listado. E na esperteza, Labão recolhe esses animais e deixa só os puros, os limpos, o de pelo claro, sem mancha nenhuma, para que Jacó não fosse beneficiado. O que Jacó faz? Pela fé, ele pega umas varas. Olha que coisa improvável que a fé faz. Ele pega onde não tinha razão humana mais. Jacó descasca, cria umas lixas numas varas e bota na frente dos animais quando eles iam beber água. De repente a fé exerce o seu poder e começam a nascer animais malhados, pintados, e todo mundo fica admirado. Como é que pode aquilo acontecer? É porque a fé vai além daquilo que nós podemos ver. Você olha Davi quando se depara com Golias, um gigante que não queria ser, ou não podia, ou não teve um homem corajoso num exército grande de Israel. Não teve um que quisesse enfrentá-lo, por causa do seu tamanho, do medo que demonstrava. Nenhum guerreiro habilidoso, antigo, experiente, ousou desafiar aquele homem. Aí vem Davi, um garoto, que talvez estivesse ali pelos seus 15 anos, pequeno, magrinho, nem a armadura que os homens do exército usavam coube nele, era pesada, era imprópria para ele. Mas ele disse assim: eu vou lá, eu enfrento. O rei disse: mas como é que tu vai fazer isso? Ele disse: olha, rei, é o seguinte, quando eu estou cuidando das ovelhas do meu pai, no deserto, sozinho, vem um leão e eu enfrento e mato. Vem o urso, eu enfrento e mato. Esse fariseu incircunciso, esse filisteu incircunciso, vai ser do mesmo jeito. Deus que me ajudou a matar o leão e o urso vai me fazer matar ele também. O que é isso, irmãos? É uma visão além do humano. Porque a visão humana, ela vai até onde nós sentimos que podemos fazer. Se há alguma perspectiva, a gente então se sente seguro. Tem gente que apoia a sua segurança de vida numa conta bancária boa, outro numa profissão, num emprego estável, outro se ampara na família, ou em outras condições diversas. Mas a fé verdadeira, ela vai além. Quando toda a condição humana cessa, a fé mostra o seu efeito. E aquelas pessoas olhavam em Jesus alguém que só podia fazer alguma coisa se tivesse lá, enquanto ele estava vivo. Marta tinha esse entendimento, Maria tinha esse entendimento, até os judeus que estavam lá velando com ela tinham o mesmo entendimento. Não podia esse ter evitado que morresse,
Mas Jesus, quando tratou com Marta, ele foi para dizer para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou mostrar quem é Jesus, quem eu sou. Eu não estou limitado às leis humanas, aos limites humanos, nem a qualquer regra humana. Eu sou o Senhor. Jesus foi ali mostrar que ele é o Deus verdadeiro. E ali, quando aquelas pessoas viram o milagre, puderam entender que aquela obra que Jesus fez foi para que manifestasse a glória de Deus e a sua glória, e os discípulos crescem nele. Porque os discípulos precisavam crer quem ele era, que ele não era um homem comum. Ele não era só mais um mestre. Olha, irmãos, naquela época havia muitos levantes dentro daquelas regiões. Israel nunca aceitou a dominação romana, não era como outros povos. Israel era um povo monoteísta, era um povo que não aceitava ter cortada a sua condição de servir a Deus. Então, havia muitas revoltas entre o povo, se levantavam constantemente líderes e surgiam grupos para fazer guerrilha contra Roma. Os iscariotes eram uns, haviam outros grupos que se levantavam para liderar rebeliões, tanto que eles pensavam que Jesus era um desses líderes, mais um deles. Só que Jesus, neste episódio, mostra para aquele povo que ele é o Senhor e nas mãos dele está a vida. E ele tem autoridade para ir além das regras e dos limites que nós conhecemos. E aí você vê quando ele corrige aquela visão errônea dos seus discípulos, quando ele chega diante daquele sepulcro e diz: agora tire a pedra. Tirem a pedra. E Marta, como que numa expressão de uma dúvida humana, ainda levanta no fim de tudo para dizer para ele: Senhor, mas já está podre, não está cheirando mal. Não bastou o conceito de que Jesus não podia. Não bastou o conceito de que já não tinha mais jeito. Ela ainda, como uma expressão final, foi dizer a ele: Senhor, já cheira mal. Eu entendo que isso deixou bem claro para todos nós a condição que estava Lázaro. Há coisas na nossa vida que aos olhos humanos já estão mortas e liquidadas. Há coisas que são como aquele cadáver que já cheira mal, não entendemos não ter mais jeito. Mas Jesus revelou para aquelas pessoas uma coisa que revela para nós hoje, quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim nunca morrerá, não permanecerá morto, porque há vida eterna para aquele que crê em Jesus. Eu quero dizer a você que nenhum dos nossos sonhos está morto se a nossa fé estiver colocada no Senhor nosso Deus. Ele pode levantar, restaurar, recuperar, trazer a vida, trazer esperança e mostrar para você que ele é Deus. Ele não é mais um líder, ele é o Senhor. Jesus criticou Tomé duramente pela incredulidade dele, porque ele falou: vou ressuscitar, e Tomé não creu. Quando ele apareceu para os discípulos, Tomé não estava. Virou para todo mundo e disse: eu só acredito se eu tocar nele. Numa outra ocasião que Jesus apareceu, só disse para ele: paz, vem cá, Tomé, toca na minha mão, toca no meu lado para te ver que sou eu mesmo. Eu sou o Senhor que ressuscitou, estou vivo. Sabe por quê, irmãos? Porque o fundamento de toda a vida e da ressurreição está em Cristo. Se você observar o que Jesus quis informar nesse milagre, em primeiro lugar é isso: a vida está nele. A vida não está em nossa condição de nascimento. A vida não está em nossa dedicação a alguma coisa. A vida não está em eu ser bonzinho. Não está no grau do meu conhecimento.
Não está em nada disso, não está em nada disso, não está em eu frequentar um templo. A vida está nele. Ele é que é o centro, ele é que é a fonte, é ele é que faz gerar toda a vida. Por isso, quando ele se depara com uma situação irreversível, ele corrige a doutrina errada dos fariseus que limitavam a ressurreição ao juízo final, quando ele diz a ressurreição e a vida estão comigo. A Bíblia diz assim que o Pai deu a Jesus a vida para que ele desse a quem ele quisesse. João, quando fala dele no capítulo 1, versículo 4, diz assim: nele estava a vida. A vida que os homens não conhecem. E eu não estou, quando eu falo da vida, eu não estou dizendo essa mera vida de respirar, mas a vida plena que nós experimentamos quando servimos a Cristo, que nós vamos experimentando a cada passo na vida cristã que nós damos. A cada passo que nos faz seguir em frente, não parar nem retroceder, nós vamos experimentando mais da vida que Ele tem. Tanto que a salvação é algo tão precioso, que em Colossenses 3, Paulo diz assim, que nós não devemos mais ficar preocupados com as coisas desta terra, devemos pensar nas coisas de cima, onde a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso ele diz assim, guardem tesouro, não aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrompem, guardem tesouro no céu, porque onde está o tesouro de vocês, está o coração. Paulo chega a dizer em Coríntios 15, 19, 1 Coríntios 15, 19, que aqueles que esperam em Jesus só nesta vida são os mais infelizes de todos os homens. Se a fé de Marta e Maria, dos discípulos e daquele povo, tivesse em Jesus só pelo que ele poderia fazer se estivesse lá a tempo, não era a fé verdadeira, porque a fé verdadeira nos ensina que não importa o tempo nem a condição, o que importa é ter Jesus ou não ter Jesus. Ele é que é a diferença. João 5,26 ele disse, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, deu ao Filho ter a vida em si mesmo. A Bíblia também diz, aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho nem verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quando ele diz para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo, tudo está em mim. E a fé faz toda a diferença. Em segundo lugar, ele mostra claramente que a vida está nele. Quer ver um outro exemplo? Diz aqui Lucas 10, 25, diz de um homem que esteve com Jesus e perguntou a ele, Senhor, bom mestre, ele disse, o que eu preciso fazer para ter vida eterna? Os irmãos lembram dessa passagem? Um jovem rico. Aí ele pergunta isso para Jesus, Jesus olha para ele e diz assim, guarda os mandamentos. Tal. Ele diz, Senhor, eu tenho guardado tudo. Tenho guardado tudo. Aí Jesus olha para ele e diz assim, olha, então vai, vende tudo que tem e me segue. Porque o que aquele jovem realmente queria era saber qual era a vida. Jesus disse, a vida está em mim. Larga tudo e me segue. Vem me seguir. Quando ele ouviu aquilo, ficou triste, porque ele era rico, não queria largar seu dinheiro. E aí eu pergunto aos irmãos, aquele jovem encontrou a vida? Tem muita gente para quem Jesus mostra o caminho, mas não quer seguir por ele. Tem pessoas que olham a porta, mas não querem entrar por ela. São pessoas que vêm ouvir a palavra, pessoas a quem você fala de Jesus, pessoas que veem os milagres acontecerem, mas não abrem o coração, porque a fé, ela tem um componente que é da razão humana. É preciso que haja entendimento do que Jesus é para nós. Porque a palavra pregada gera fé, mas uma vez que eu creio, eu decido ou não entregar-me a Cristo Jesus. Deus não nos obriga a nada. Você não vê nunca Jesus obrigando ninguém. Ele mostrou o caminho para o jovem, mas ele não quis, porque havia uma razão que o impedia.
Às vezes, irmãos, há pessoas cuja razão que impede são as mais estranhas possíveis. Eu lembro de um jovem que, quando eu era adolescente, frequentava uma igreja no Vinhais, e aquele jovem ele era paralítico por causa de uma paralisia infantil. Ele tinha um problema em uma das pernas, ele conseguia andar, mas arrastando. E aquele jovem, ele passou muitos domingos assistindo o culto. Muitos domingos. Toda vez que era feito o apelo, ele não levantava para aceitar Cristo como Salvador. E ele ia, e já tinha acho que quase 2 meses ele indo na igreja, e aquilo me incomodou. Aí um dia eu levantei e sentei do lado dele e perguntei: o que te impede? Jesus não quer que tu seja amigo da igreja. Jesus não quer que tu seja aqui um ouvinte assíduo. Jesus quer que tu seja dele. Então levanta e aceita Jesus como Salvador. Naquele dia ele foi e aceitou. E creio que até hoje, porque passamos muitos anos ele na igreja servindo ao Senhor, creio que ele ainda está na presença de Deus. Nunca mais o vi. Mas eu fiquei pensando que aparentemente não tinha nada que o impedisse. Não havia uma razão racional para ele rejeitar a salvação. Não era nada. Às vezes são obstáculos que o diabo coloca no coração das pessoas para impedi-las de encontrar a vida, mas a vida está em Jesus. E aí, por último, Jesus deixa claro que a vida não consiste nem em bens materiais, nem em conquistas humanas. A vida não estava se ele tivesse chegado antes. A vida não estava em ele abordar a doença antes de gerar a morte. A vida não estava no tempo, não estava no local, não estava na condição. A vida é o próprio Jesus. Ele era a vida e é isso que ele ensinou para Marta ali. Não interessa a condição, não interessa o momento, o que interessa é eu estar presente. É ele, Jesus, quem faz a diferença. Se Jesus não tivesse no barco com os discípulos na tempestade, o barco tinha naufragado e muitos tinham morrido. Quem fez a diferença foi Jesus estar lá. Jesus, durante 12 anos, a mulher hemorrágica procurou cura. Nunca obteve. A diferença esteve no momento em que ela tocou em Jesus. Jairo poderia ter tido um outro final de história para a sua vida e para a sua família. Mas o fato de Jesus estar lá, naquela hora, naquele momento, fez a diferença na vida de Jairo. E ele viu sua filha levantar-se dos mortos, porque Jesus fez a diferença. Por isso é que ele diz para Marta, quando ele diz assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Sou eu que decido. Está em minhas mãos. O poder de ressuscitar e de dar vida é meu, o Senhor diz. Por isso nós não encontramos salvação em outro lugar. Você pode ser bonzinho, pode ser religioso, pode ser uma pessoa de bom caráter, pode ser o que você quiser ser. A salvação está ligada à pessoa de Jesus Cristo. A nossa fé e comunhão com Ele. Por isso ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Vai haver ressurreição no juízo para a condenação de muitos. E outros ressuscitarão para a vida. Qual é a diferença? A diferença é que Jesus está com uns e outros não têm Jesus para garantir a vida. Vão ressuscitar para serem julgados e condenados. Talvez você diga: isso é bobagem. Mas, irmãos, a palavra de Deus ela não tem falhado em todas as profecias. Por que falharia nessa? E eu quero dizer que, independente de eu crer, de você crer, do mundo crer, a palavra de Deus ela vai se cumprir. Como Jesus disse a Tomé: bem-aventurados que não viram e creram. Portanto, eu quero que você hoje entenda que o Senhor que nós servimos está acima da vida e da morte. Está acima de toda e qualquer condição que nós possamos julgar limitadora de nossa capacidade. Nas mãos do nosso Deus está
tudo que existe, o controle do universo, das suas leis, o controle da vida, de todas as coisas estão nas mãos do Deus que nós servimos, e é nele que nós encontramos vida. Por isso, você não deve perder tempo, mas deve cada dia mais ir ao encontro de Jesus, estar com Jesus, buscar a Jesus, ter mais comunhão com ele, e se ainda não fez, faça depressa. Porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas a promessa, antes de que a ressurreição dos mortos aconteça, é de que ele venha arrebatar a sua igreja. A sua igreja. E eu creio em Deus que este templo ficará vazio, porque eu sei que Deus há de manter cada um dos irmãos firmes e fiéis, esperando aquele que vem nos buscar, que é o Senhor Jesus, porque é dele que nós temos a vida. E bem-aventurados somos nós, se cremos. Por isso, saiba hoje que Jesus ama você. Fique firme no Senhor. Não largue Jesus. E se você ainda não aceitou a ele, faça isso hoje. Porque ele é a ressurreição e a vida. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.